Gente, eu vou contar hoje para vocês, e todo mundo vai ouvir, mas vocês vão ouvir primeiro, duas parábolas. Parábolas são aquelas histórias que Jesus conta para tentar ilustrar e facilitar a gente a entender algumas coisas. Para facilitar para a gente que é crente, tá? Para a gente que tem o Espírito do Santo, para nos ajudar a discernir o que é que Jesus está ensinando ali. E nessas duas parábolas, a gente vai perceber que Jesus traz duas ideias distintas, opostas entre si. A primeira é de alguém que tem muita coisa, mas tem tanta coisa e gosta tanto daquilo que tem, que o planejamento dele é tentar fazer alguma coisa para ter ainda mais. O objetivo dessa pessoa é sempre ter tudo o que ele possa ter nas suas mãos, e assim a gente pode muitas vezes ser também. A gente tem muito brinquedo, a gente tem muita liberdade, a gente tem muita paz, e a gente quer ter mais essas coisas e coloca o coração nisso. Então, Jesus ensina que o coração da gente não deve estar nas coisas que a gente tem, mas deve estar em Deus. Aí vem a segunda parábola, que mostra que existem pessoas que nem têm tantas coisas assim, mas que esperam pelo retorno de Jesus. Esperam porque o tesouro dessas pessoas está em Jesus. A maior alegria delas e a maior bênção que elas possuem não é a quantidade de brinquedos ou de coisas que elas possam ter, mas é o fato delas estarem bem com Jesus. E é por isso que vocês precisam usar e agradecer a Deus pela liberdade que vocês têm. Vocês precisam agradecer a Deus, porque a gente pode aqui, tantas crianças hoje cultuando a Deus. Eu, semana passada, vi algumas crianças que não têm isso, que não poderiam ter isso, porque elas seriam perseguidas e maltratadas se elas tivessem isso aqui. Então a gente vai fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe, para que a gente coloque o nosso coração em Deus, e não nas coisas que a gente tem. Tá bom? Vamos orar? Vocês me ajudam? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela liberdade que nós temos para Te cultuar. Coloca o coração da gente em Jesus, que nós o amemos mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Devagar. E ajudem os pais a prestar muita atenção. Normalmente, quando a gente pensa no Evangelho, a gente não pensa em divisão, a gente pensa em unidade, a gente pensa em união, a gente pensa em estar juntos. E evidentemente, a gente precisa fazer algumas distinções aqui do que é que Jesus está falando e de qual é o ensino dele. Muitas vezes, porque a gente vive num mundo de intriga, de divisão, pela própria divisão em si, a gente confunde essa divisão que Jesus traz entre aqueles que o seguem e aqueles que não o seguem, ainda que estejam dentro da igreja, com brigas e lutas e confusões por qualquer assunto que seja. O ser humano, e especialmente o ser humano dos nossos dias, gosta de divergência, gosta de briga, gosta de confusão. E qualquer assunto, até mesmo em nome de pureza, em nome de zelo, é razão suficiente para que nós briguemos e lutemos entre irmãos. Certamente não é isso que o Senhor Deus está nos ensinando aqui. O Senhor Deus está nos ensinando que existe sim, de fato, uma separação que não foi iniciada quando nós cunhamos ao longo da história as grandes doutrinas da nossa fé. Nós agradecemos a Deus por essas lutas,
porque essas doutrinas são muito caras para a gente. Entretanto, essa luta e essa divisão foi estabelecida pelo próprio Deus. Em Gênesis capítulo 3, quando ele disse que poria inimizade. Mas ele não poria inimizade em descendências específicas entre si, mas entre duas descendências distintas. E essas duas descendências distintas foram ensinadas no livro de Gênesis, especialmente nos capítulos 4 e 5, como sendo parte distintas genealogias dentro de uma própria família. Dois irmãos, Abel e Caim, dois irmãos, cultuaram a Deus de forma diferente. E porque eles cultuaram a Deus de forma diferente, eles então tiveram destinos diferentes e houve uma bifurcação na história da qual o Senhor Jesus faz referência aqui. Ele diz que vai haver divisão, às vezes, dentro da mesma casa. Filho contra pai, irmão contra irmão, sogra contra nora. Essa aqui é mais fácil da gente entender, né? Sogra contra nora. Mas o fato é que, muitas vezes, nós confundimos isso com divisões dentro da própria casa. E nós precisamos ter muito cuidado, porque é o mesmo Senhor Jesus que nos adverte que toda casa dividida contra si mesmo ficará deserta. Ela não subsistirá. Portanto, é com esse espírito que a gente vai trazer a compreensão desse texto aqui. Há duas parábolas, como eu disse, mas ao final dessas parábolas, Jesus disse que ele vai receber um batismo. E esse batismo que Jesus vai receber, no texto de Marcos capítulo 10, a gente tem a noção do que Jesus estava falando, do que ele significava, era a própria crucificação. Ele passaria, por isso que ele diz que a alma dele está angustiada por conta daquilo. Então, eu creio que nesse capítulo 12 aqui, a gente vai ver que Lucas trouxe essas duas parábolas com uma relação profunda entre elas. A primeira é a do rico insensato e a segunda é a do servo vigilante. São assim que elas são conhecidas e possivelmente aí na Bíblia de vocês é esse o tema que elas terão. Mas nós vamos ver aqui também que o problema da primeira parábola não é o fato do rico ser rico. O problema está na sua insensatez. Assim como a solução da segunda parábola não está no fato do servo ser servo, mas na sua vigilância. Portanto, os adjetivos aqui, o sensato ou o insensato e o vigilante ou não vigilante, é o que nós devemos sondar o nosso próprio coração para entendermos onde ele está. Essa ênfase é extremamente importante para a gente não achar que o problema está nas riquezas ou que a solução está em ser discípulo, em ser servo. Porque existem muitos ricos que têm o seu coração no lugar certo, como existem muitos servos e discípulos que estão com o seu coração no lugar errado. Portanto, daqui a pouco a gente vai ver que os dois pontos dessa mensagem vão ser o discípulo insensato e o discípulo vigilante. Lembrando que o tema que está na sua Bíblia, ele não é inspirado, tá? Ele é trazido pela casa editora, pela sociedade bíblica, mas o que é inspirado aqui é o próprio texto da Bíblia em si. Portanto, o discípulo insensato e o discípulo vigilante. Vamos então ver aqui, em termos de introdução, a leitura desses 12 primeiros versículos que antecedem essas duas parábolas, para a gente poder entender um pouquinho do contexto, um discurso duríssimo que Jesus está fazendo aqui. Versículo 1 do capítulo 12 diz assim: visto que milhares de pessoas se aglomeravam a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado e nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado aos telhados. Aqui há duas possibilidades ou duas correntes do que essas palavras significam. E muitos se assustam com essas palavras aqui,
achando que no dia do julgamento final vai ter um telão passando todos os nossos pecados, passando todos os nossos pensamentos. E tem muita gente que termina vivendo e se assustando como se isso fosse acontecer. Tem uma outra corrente que ensina que isso aqui, na verdade, Jesus está falando sobre a proclamação do Evangelho, sobre a pregação do Evangelho, que em determinados momentos da história, ou locais como esses que acabamos de passar, algumas coisas precisam ser ditas e ensinadas com muito cuidado por conta das perseguições e tudo mais. Era isso que eles estavam vivendo no primeiro século, mas que haveria tempo em que o Evangelho seria pregado a plena luz. De um lado ou do outro, eu fico mais com a segunda interpretação, mas de um lado ou do outro, nós podemos entender que a Bíblia como um todo nos mostra que nós não podemos, de fato, esconder nada do Senhor. Nenhuma das nossas hipocrisias ou dos nossos pensamentos que a gente acha que consegue esconder, às vezes até de nós mesmos, nós não podemos esconder de Deus. Dele não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas, por outro lado, existe uma promessa extraordinária feita à igreja de Deus, que pode avançar com a pregação do Evangelho, porque as portas do inferno não vão prevalecer, independentemente da circunstância ou da situação, trazendo para nós uma perspectiva maravilhosa de esperança e de ousadia para que sejamos aqueles que propagam o Evangelho a toda criatura. De uma forma ou de outra, nós podemos continuar a leitura do texto. Versículo 4, digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Aqui Jesus ele engrossa o caldo daquilo que ele está dizendo. Ele fala, e é por isso que eu penso que ele está falando sobre a pregação do Evangelho ao longo de tempos de perseguição e de dificuldade. Preguem, ainda que isso mate o corpo de vocês. Ainda que aqueles homens maldosos, malvados, eles venham contra vocês e se arrebatem contra vocês, assim como aconteceu com Estevão, assim como aconteceu com muitos dos apóstolos e profetas que sofreram a consequência da pregação do Evangelho. Independentemente do que eles sofreram no seu próprio corpo, o Evangelho avançou. Por quê? Porque ainda que o nosso corpo morra, é o que esse texto diz, as portas do inferno não prevalecem, e a igreja de Deus avança e continua, fazendo com que gerações e gerações, chegando até nós, pudessem ter acesso à Escritura, à Palavra de Deus e ao Evangelho. Nós não devemos temer os homens, nós não devemos temer as dificuldades, nós não devemos temer aqueles que se levantam contra nós, porque é Deus quem cuida deles. Mas nós, por outro lado, precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer aquele que não apenas pode fazer com que o corpo seja morto, mas tem o poder sobre a eternidade. E as duas parábolas que vão ser contadas daqui a pouco mostram como o coração de muita gente está no lugar errado. O coração de muita gente está nas coisas daqui, passageiras, nas coisas do agora, nas coisas ou na abundância de bens que possui ou deseja possuir. Veja, mais uma vez, o problema não está em possuí-las, mas onde está o coração e o desejo de tê-las. E por outro lado, as pessoas não pensam na eternidade. As pessoas vivem por aqui pensando que o fim é isso aqui. E como, queridos, nós precisamos resgatar na nossa teologia e nos nossos púlpitos a perspectiva de que existe uma esperança para nós que é muito maior do que o que a gente pode ter ou deixar de ter aqui. Existe uma esperança para nós que faz com que a morte seja apenas uma passagem. Faz com que a morte seja o melhor dia da vida do cristão. É o dia em que ele vai se encontrar com o seu Salvador. Veja que mudança de perspectiva. Veja que coisa extraordinária a gente perceber que aquilo que para o homem natural é o fim, aquilo que para o homem natural é um motivo de pavor, de temor, de medo, para nós é o momento onde tudo começa. É o momento onde nós estaremos diante do nosso Salvador para recebermos dele glória, para recebermos dele uma vida eterna, abundante na sua presença. A quem nós tememos? Tememos aos homens
ou tememos a Deus? Ele continua no versículo 6, dizendo: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Veja como Jesus ele brinca com as palavras aqui. Não temam os homens, temam a Deus. Não temam as circunstâncias, por quê? Porque Deus cuida de vocês mais do que dos passarinhos, mais do que a criação. A gente vai voltar daqui um pouquinho para falar sobre isso. E ele continua o seu sermão, quase que trazendo uma aplicação aqui a partir do versículo 8. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos homens, dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Lembrando que, mais uma vez, Jesus está aqui com os seus discípulos perto de si, e é precisamente aos seus discípulos que ele está trazendo essa palavra, e muitos no livro de Atos passaram por esse tipo de situação e circunstância. Muitos dos servos de Cristo passam por isso até hoje. Entretanto, durante a Escritura, durante o próprio livro de Atos, a gente percebe essas palavras aqui sendo muito claramente percebidas e vividas e vivenciadas pela igreja primitiva. Mas o fato, queridos, é que Jesus traz um discurso que deve nos fazer pensar na nossa vida e na nossa eternidade. Existe muita hipocrisia dentro do povo de Deus. Existe muita hipocrisia mesmo dentro de casa que precisa ser compreendida. Tudo será revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Seja alguma coisa que esteja dentro do nosso coração maldosa, ou seja, o desejo de propagar e de pregar o Evangelho, nós precisamos nos fazer valer dessa palavra do Senhor. Será que temos o temor no lugar certo? Será que tememos aquilo que verdadeiramente devemos temer? Ou nós simplesmente vivemos a vida como se o temor dos homens, o temor do que as pessoas vão pensar de nós, ou de como elas vão nos ver, ou se vão nos curtir ou não, ou se vamos ser bem vistos ou não pelas pessoas, é aquilo que baliza ou deixa de balizar a nossa própria vida e a nossa própria existência. Ou tememos a Deus, que, diz o texto, pode até nos lançar no inferno. Veja que a mudança de perspectiva aqui é tremenda. Nós não estamos aqui lidando simplesmente, queridos, com aquilo que a gente pode viver ou vivenciar nessa vida. Essa vida se acaba. Em ambas as parábolas, vocês vão perceber que a tônica essa noite o Senhor pode voltar. Essa noite. Tudo que você está construindo pode não ter mais sentido absolutamente nenhum, ou pode fazer todo sentido, porque você vai levar com você durante toda a eternidade. Onde é que nós estamos nessa baliza? Aquilo que temos construído como vida, aquilo que nós temos construído como pessoa, aquilo que nós temos construído como igreja, tem sido algo simples, tão e simplesmente para firmar o nosso próprio nome, ou para fazer com que o nome de Cristo seja engrandecido e glorificado em todas as coisas. E, queridos, essa era a tônica do sermão. Agora você imagine que um sermão como esse estivesse sendo pregado pela boca do próprio Jesus. Céu e inferno, temor de homens, temor de Deus. E de repente, talvez alguns aqui precisem até começar a olhar para a sua própria vida, para saber onde é que está o seu coração. Porque de repente, alguém se levanta no meio da multidão e diz: Jesus, eu tenho uma pergunta para você. O que você perguntaria a Jesus se Jesus estivesse falando tais palavras? O que seria aquilo que estaria na sua mente, no seu coração, no seu pensamento, quando Jesus está claramente falando sobre uma bifurcação eterna que temos diante de nós?
casas serão divididas. Irmãos, alguns dos nossos familiares passarão a eternidade longe de nós. Porque dentro das nossas próprias famílias, há pessoas que vão para o céu e há pessoas que vão para o inferno. Era sobre isso que Jesus estava falando. Esse era o tom daquilo que Jesus estava dizendo. Mas de repente, veja o versículo 13. Um homem se levanta e diz: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Preste atenção no que está acontecendo aqui, irmãos. Jesus está trazendo a palavra da vida. Jesus está falando sobre a eternidade que nós temos diante de nós. E é por isso que mais na frente ele vai dizer que há divisões profundas dentro da própria casa. Porque do nada, esse homem, esse discípulo, ele demonstra uma insensatez terrível aqui. E é importante a gente colocar o nosso próprio coração sobre a órbita daquilo que Deus está falando conosco. Porque esteja você aqui dentro, lá fora, ou nos ouvindo pela internet, onde está o seu coração agora, quando a palavra de Deus está sendo pregada para você? Qual tem sido o seu pensamento? Você está com os ouvidos, o coração completamente aberto, para que a espada de 2 gumes possa entrar e penetrar, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, para discernir os pensamentos e os propósitos do coração? Ou você está pensando em alguma coisa relacionada ao seu trabalho, à sua família, à sua herança, como era o caso do rapaz aqui, ou talvez alguma inquietação, algum desejo que não está sendo atendido no seu coração, ou talvez algum desejo de fazer uma viagem. Qual seja o pensamento que você tem agora? Pastor Augusto daqui a pouco vai ensinar na escola dominical sobre o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Queridos, que eu e vocês possamos ter os nossos corações abertos para ouvir a palavra de Cristo, para ouvir a palavra do Senhor. E nesse versículo 13 aqui, queridos, certamente as palavras de Jesus não fizeram a menor diferença para esse homem. O sermão que estava sendo pregado sobre as filigranas da alma, sobre a eternidade que estava diante daquele homem, não fazia a menor diferença, o coração dele estava em outro lugar. E é por isso, queridos, que você também precisa sondar o seu próprio coração. Você precisa sondar o seu próprio coração, para que as palavras de Cristo possam fazer diferença na sua própria vida. Há muita gente hoje entorpecida, assim como aquele homem da plateia, como que acordando de uma forma totalmente desconexa, mostra o interesse em Jesus, mas o interesse em Jesus não era genuíno. Ele estava lá para ouvir as palavras de Jesus. Ele estava no sermão, ele estava no culto. Ele chama Jesus de mestre. Mestre. Ele demonstra algum tipo de respeito por Jesus. Mas como a boca fala do que o coração está cheio, ele não diz assim: mestre, limpa o meu coração, perdoa os meus pecados. Ele não diz assim: mestre, como é que eu posso fazer e viver a minha vida para te louvar mais, para te adorar mais, para viver com mais integridade, para viver com mais verdade aquilo que eu professo com a minha boca. Não. Ele demonstra, ele abre o seu coração de uma forma tranquila até. Me ajuda. Talvez com a tua ajuda, o meu irmão possa ver que ele precisa repartir comigo a herança. Queridos, tem muita gente que procura Jesus por interesses escusos. Tem muita gente que procura Jesus pelo que Jesus pode dar e não pelo que Jesus é. Pelo que Jesus pode fazer na sua vida e não pelo que Ele já fez, morrendo na cruz do Calvário, para nos transportar da morte para a vida. É impressionante como ao longo do Evangelho e ao longo da história da igreja, tem muita gente que, através da sua teologia, demonstra claramente onde está o seu coração. E a teologia dos nossos dias, queridos, é uma teologia completamente interesseira.
A teologia que mais cresce nos nossos dias é aquela em que lhe é oferecido bens e coisas desse mundo. É aquela que chama você de lindo, é aquela que chama você de maravilhoso, é aquela que diz que que você é o ponto fraco de Jesus. É aquela que coloca você num pedestal e que tira Cristo do centro de todas as coisas. E queridos, por mais engraçado que isso possa ser nos memes da vida, é assim que muita gente tem levado a sua própria vida. É assim que muita gente tem deixado com que a sua própria teologia guie os seus passos, fazendo com que Jesus seja um objeto de troca. Tem gente indo para a igreja para fazer relacionamento, para fazer network, para vender mais. Tem gente indo para a igreja porque a igreja cresce e ali você vai poder ter mais oportunidades de negócios. E pouco importa aquilo que está sendo pregado, pouco importa aquilo que está sendo dito, pouco importa se o pecado está sendo trazido como aquilo que faz separação entre você e Deus. Mas Jesus não se dobra a isso, queridos. Os versículos 14 e 15 mostram claramente o ensino de Jesus. Versículo 14 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem te nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês, queridos. Isso não é o que é pregado dos púlpitos hoje em dia. Eu vou repetir muito claramente para que você ouça. Diante dos dias que nós vivemos hoje em dia, onde tudo se resolve com o ter, onde tudo se resolve com aquilo que pode trazer paz. O que é que traz paz, descanso ao seu coração? Jesus diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Essas palavras são penetrantes, porque tem muita gente hoje em dia fazendo precisamente o contrário. Ou você já tem o suficiente, ou pensa que tem o suficiente para viver de forma tranquila, é isso que essa parábola vai mostrar. Ou você está lutando arduamente para conquistar. Somos imigrantes. E muitas vezes a nossa vida tem sido tão e simplesmente para fazer com que o nosso tesouro, fazer com que a nossa conta, fazer com que a nossa conta feche no final do mês. E a gente relega em segundo lugar o reino de Deus e a sua justiça. E queridos, por mais notável que seja nós buscarmos algo melhor para a nossa família, e em nenhum momento Deus vai dizer que isso não é algo que devamos fazer, é por isso que estamos aqui. Nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Tem muita gente que imigra e perde a fé. Tem muita gente que imigra e perde a família. Tem muita gente que imigra e atrás dessas coisas que abestalham a gente, perdem as coisas mais essenciais, mais comezinhas, mais importantes, porque estão com o coração no lugar errado. Não importa as nossas circunstâncias, queridos, nós precisamos entender que não podemos ser conhecidos como esse servo insensato que coloca o coração no lugar errado. Amigo, qual tem sido a tônica da sua vida? Qual tem sido o interesse que tem feito você viver, sorrir, andar, caminhar? Trabalhar, por que não? Note que Jesus, longe de condenar, repito isso, longe de condenar a riqueza de alguém, ele condena aqui duas coisas. Ele condena a busca interesseira pelas coisas de Deus. E ele condena o coração enraizado e arraigado nas coisas desse mundo. Você pode ser o quão rico você quiser, mas se essas duas coisas estiverem guardadas, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e se você não buscar a Cristo por motivos interesseiros, você vai ouvir naquele dia: bem-vindo, servo bom e fiel. Você vai ouvir: venha para o reino do seu Senhor. E é como aplicação desse primeiro ponto que Jesus conta essa parábola aqui, dos versículos 16 a 19.
Jesus continuou ainda e contou uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Deixa eu primeiro dizer a vocês o que essa parábola não diz. Essa parábola não diz que você não possa fazer planejamento para a sua vida. Essa parábola não diz isso. E outras escrituras nos ensinam que planejamentos devem ser feitos. Talvez o mais conhecido seja José, no Egito, onde ele planejou no tempo de vacas gordas, para que no tempo das vacas magras ele pudesse ter o suficiente, não apenas para si e para o seu povo, mas até para ajudar outros povos. Mesmo princípio utilizado por Paulo em Efésios capítulo 4. Aquele que roubava não roube, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que ajudar a acudir ao necessitado. Portanto, fazer planejamento e guardar dinheiro, isso não é o que está sendo combatido necessariamente aqui. Em segundo lugar, queridos, esse texto não está ensinando que, a partir desse planejamento, alguém não possa aproveitar a vida. Alguém não possa, literalmente, comer, beber e se alegrar. Outras escrituras nos ensinam, nos instruem que Deus se agrada disso. Eclesiastes, o sábio Salomão ensina isso. Tem gente que tem o suficiente e tem gente que tem, às vezes, até medo, talvez por ganância, às vezes por outro sentimento no coração, de fazer alguma coisa boa para a sua própria vida e para a sua própria família. O texto não está dizendo que você não possa fazer isso. O que o texto está condenando é que o seu coração esteja nessas coisas. O que o texto está condenando é que se você não puder fazer, você não vai ser feliz o suficiente, porque você não pode. O texto não está falando apenas para ricos, ele está falando para pobres também. Que tem muitos pobres que vivem pensando que se tivessem o que o rico tem, estariam totalmente seguros e tranquilos, porque o coração desses pobres ou ricos estão nas coisas erradas. O que Deus quer de você, queridos, é muito mais do que o que você pode oferecer com as suas próprias mãos. Ele quer o seu coração por completo. Ele quer a sua vida como um todo. Ele quer que você entenda que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E ele continua nessa parábola, dizendo o seguinte, ele aplica aqui no versículo 20. Mas Deus lhe disse, presta atenção, quando aquele homem diz assim: eu já tenho o suficiente, tenho muito e não tenho mais onde guardar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais. Por quê? Aí ele mostra o coração. Porque eu quero ter tranquilidade até o fim da minha vida. Porque eu quero ter tranquilidade até que os meus filhos passem da universidade. Porque eu quero ter tranquilidade para que os meus netos sejam ricos, seja lá o que for. Quando o coração dele está nessas coisas e não na dependência de Deus, Jesus diz assim: mas Deus, versículo 20, Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, e não é rico para com Deus. A pergunta não é se você tem acumulado tesouros para você mesmo. A pergunta é se você tem sido rico para com Deus. A pergunta é se o seu coração está tão no lugar certo que você vai entender as próximas palavras de Jesus, que já foram ditas no Sermão do Monte e que vão ser repetidas aqui. Onde está o teu tesouro? Aí está também o seu coração. Querido, qual é a sua riqueza? É aquilo que você tem ou deseja ter? Ou é Jesus Cristo e esse crucificado? Se tudo o que você tem hoje ou o que você deseja ter for tirado de você, se tudo o que você tem for simplesmente tirado e tudo que sobrar na sua vida for Jesus, só isso, você perde sua família, seu dinheiro, seus bens, seu status,
Você perde tudo que você conquistou e tudo que sobra é Cristo. Cristo é suficiente para alegrar você, para trazer paz ao seu coração, para trazer conforto da sua alma. E essa pergunta, queridos, a partir desse púlpito aqui, mostra como todos nós precisamos rever o nosso cristianismo. Mostra como todos nós precisamos entender que a gente está perdendo o nosso tempo aqui, quando nesse frenesi do dia a dia, a gente só busca aquilo que não é pão. A gente só busca aquilo que vai trazer coisas para o aqui e para o agora. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo de forma digna do Evangelho. E Jesus é tão pastoral que ele faz o contraponto aqui. O segundo ponto e último ponto dessa mensagem vai trazer essa ideia do servo, do discípulo vigilante aqui. O que acontece agora, queridos, como eu disse, mostra o coração pastoral de Jesus. Porque eu imagino que se você ouve essas palavras que são difíceis, sendo um discípulo de Jesus que tem procurado viver de forma digna, sendo você pobre ou rico, Jesus então se vira no versículo 22 aos seus discípulos e diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Me permita, queridos, falar com vocês que são discípulos de Jesus, para consolar vocês com essas palavras. Eu sei que há momentos na vida da gente em que a gente se faz perguntas. Por que as coisas não dão certo? Por que a gente não tem as respostas que a gente tanto deseja? E muitas vezes, queridos, a resposta vem porque a gente pensa com o coração da gente, com a mente da gente. E a gente se esquece que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. A gente é tão limitado na nossa forma de pensar que a gente sempre pensa que o aqui e o agora é o que interessa. E a gente se esquece que tem uma eternidade diante da gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, me permitam se vou ser repetitivo. Mas eu tenho saudade de algumas décadas atrás, quando até o nosso cancioneiro, até as nossas músicas, eram aquelas que aguardavam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importava quem nós fôssemos dentro da igreja, não importava a nossa conta bancária, não importava os nossos empregos, o que importava era que Ele estava vindo. O que importava é que haveria um dia, a gente vivia nessa expectativa, de que um lindo dia encontraríamos a glória que vai ser revelada em nós. E talvez por conta das facilidades que esse mundo tem trazido para a gente nas últimas décadas, a gente tem perdido essa expectativa. E ao perder a expectativa da glória, a gente aumenta muito a expectativa daqui. E quando a gente aumenta a expectativa daqui, a gente vai ser triste, incompleto, porque isso jamais vai satisfazer o coração do homem. Porque Deus coloca uma eternidade no nosso coração. E quando a gente acha que alcançou tudo, a gente vai perceber que naquele tudo está faltando alguma coisa. Porque a medida do ter nunca enche. Nunca enche. Sempre o novo se torna velho. Sempre aquilo que a gente conquistou vai se tornar uma coisa banal. E a gente se acostuma tanto que a gente se esquece de olhar para essas palavras de Cristo e nos relembrar de que há um céu para a gente viver. Às vezes a gente tem vergonha de falar essas coisas, sabe por quê? Porque isso é tosco para a nossa sociedade. Vocês são aqueles que acreditam que vai ter um céu? Vocês são daqueles que acreditam que quando a gente morrer, a gente vai estar na glória e que Jesus vai vir? Sim, queridos. Não nos esqueçamos de que isso não é história da carochinha. Não nos esqueçamos, queridos, que aquilo que eles estão tentando fazer de banalizar a nossa fé é para a própria perdição deles. Não nos esqueçamos que é uma divisão em que nós cremos, nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até quando? Até aquele dia em que Ele vai voltar.
até aquele dia em que Ele vai fazer de nós um novo povo, uma nova criatura. Mas enquanto nós estamos aqui e somos servos de Cristo, ao invés de vivermos nesse frenesi, Jesus complementa dizendo, digo a vocês, versículo 22, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, ou quanto ao corpo com o que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. E prestem atenção nessas palavras, vocês valem muito mais do que as aves. A nossa sociedade precisa ouvir isso aqui, querido. Por mais, talvez isso tenha passado por cima da sua cabeça, mas deixa eu lhe explicar o que é que está acontecendo com a nossa sociedade. Hoje é crime inafiançável você comer um ovo de tartaruga. Mas é celebrado você poder abortar uma criança no ventre de uma mãe. Porque para essa sociedade, a natureza, ou as coisas que foram criadas, valem mais do que as pessoas. Mas Deus não pensa assim. Eu não sei o que você pensa acerca de você mesmo. Eu não sei qual é a sua autoimagem. Eu não sei o que você pensa acerca da sua própria vida. Mas eu quero que você entenda que você vale muito mais do que tudo aquilo que foi criado. Porque quando Deus criou todas as coisas e viu que era bom, no final Ele fez a sua obra-prima, colocando-o para se tornar aquele que vai reger, guardar e levar adiante aquilo que Ele mesmo criou para o nosso próprio bem. E quando nós invertemos isso como sociedade, nós precisamos desinverter na igreja. Nós precisamos entender que Deus cuida de você, não pelo que você pode oferecer para Ele, mas porque se você for crente, Ele vê você como um filho, e Ele trouxe você para a sua mesa e para a sua própria família, e daqui a pouco você vai entender para que Ele mesmo possa lhe servir. Isso pode parecer louco aos seus próprios olhos, e deve ser mesmo, mas é precisamente isso que Ele está dizendo aqui. Ele cuida de vocês, porque vocês valem muito mais do que as aves. Ele cuida de vocês, porque vocês valem muito mais do que as aves. Versículo 25 continua. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam com as outras. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer, ou o que irão beber, ou como... E não se preocupem e fiquem preocupados com isso, versículo 30, porque os gentios de todo mundo é o que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Veja como Jesus ele coloca a gente na mesa da família. O Pai de vocês. Quem é o Pai de vocês? Quem é aquele que cuida e que sustenta e que promete? E enquanto o nosso coração não estiver arraigado nessas coisas, a gente vai continuar batendo cabeça. Crentes que não sabem o que estão fazendo. Crentes que estão vivendo de forma dúbia, de forma incompleta. Por quê? Porque não tem Deus como Pai. O Pai de vocês sabem que vocês precisam de todas elas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, isso aqui não é uma outra coisa senão uma promessa de Cristo. Você vai ser tão contente com aquilo que Deus lhe dá, que se você de fato tiver o seu coração no lugar certo, e o reino de Deus for tudo para você, porque você entendeu que, talvez um grande exemplo disso aqui seja Abraão, que recebeu promessas extraordinárias de terra. Olha, onde você olhar, Abraão, será seu. Onde você, se olhar para a direita é seu, para a esquerda é seu. E aí teve um momento em que Ló e ele tiveram uma discussão, e Ló disse, rapaz, a gente vai ter que se separar aqui. Abraão disse, vá para onde você quiser, meu filho. Eu tenho uma promessa que é muito maior do que essa que nós ouvimos.
E Hebreus capítulo 11 nos diz que promessa é essa. Porque Abraão andou pela terra alheia, juntamente com seus filhos Isaque e Jacó, como se fosse terra estranha. Porque ele sabia que Deus é o arquiteto e edificador de uma cidade que havia prometido não apenas para Abraão, mas para todos aqueles que têm Jesus Cristo como Filho e como Senhor da sua vida. Então, o Senhor sabe, não apenas sabe que nós temos necessidade de cada uma dessas coisas, mas Ele também aplica ao coração da gente. Eu estava aqui, versículo 32. O pai de vocês não tem medo? Não, estava antes disso aqui. Versículo 29. Versículo 30. Porque os gentios de todo mundo é o que se preocupam com essas coisas, mas o pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês, de novo, se agrada em dar-lhes o seu reino. É isso que vocês escutam nos púlpitos aí fora? Não. O coração de vocês desejam as coisas daqui, os carrões daqui, as mansões daqui, os empregos daqui, as riquezas e assassinações daqui. Queridos, parem de ir atrás de coisa pequena. Parem de ir atrás de coisa que a traça corrói, que a ferrugem estraga e que o tempo apodrece. Mas busquem aquilo que verdadeiramente interessa. O que está sendo oferecido para vocês é um reino eterno, de um rei imortal, invisível, real, que eu e vocês podemos ter como nosso rei, o nosso irmão, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o coração de vocês. Mais uma vez, queridos, as aplicações aqui podem ser extremamente ladras, se o púlpito não estiver falando a verdade. A Bíblia aqui não está dizendo, isso aqui é uma parábola. A Bíblia aqui não está dizendo que você deve agora voltar, zerar seu banco, mandar tudo para o zelo da igreja, vender os seus bens e trazer tudo aos pés dos apóstolos. Isso não deu certo no primeiro século e não vai dar certo agora. Mas a Bíblia está dizendo a você que como administrador dos seus bens, o seu coração vai ser testado diante de Deus, aonde você investe. Se você investe apenas em si mesmo, ou se você investe no avanço do reino de Deus, para que a sua justiça pode ser vista e manifesta diante do povo de Deus. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Note, queridos, que assim como para o louco da primeira parábola, o Senhor Jesus também viria naquela mesma noite. E o texto continua dizendo isso. Estejam preparados, versículo 35, com o coração cingido, e aqui está a parábola, e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das suas festas de casamento, para que logo abram a sua porta quando ele vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Eu não sei se você entendeu a leitura desse texto aqui. E eu espero não blasfemar com o que eu vou dizer agora. Mas vendo isso aqui com os olhos humanos, dá para a gente entender que vai ter briga no céu. Dá para a gente entender que vai ter briga no céu. Porque quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece de onde a gente vem, os nossos pecados, as nossas mazelas, e a gente entende o que aconteceu naquela cruz, onde Alex lendo no início do culto aqui, o nosso Senhor bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi desamparado. Ele foi objeto da ira de Deus por conta do meu pecado, para me trazer à sua própria mesa, para me fazer uma nova criatura, para fazer de nós um povo, para nos chamar de filhos, para nos chamar de família, para nos dar o seu próprio nome.
E ele que tem um nome acima de todo nome, aquele que venceu a própria morte, aquele que veio sobre as nuvens e que virá para nos resgatar. Ele não apenas vai colocar a gente na sua própria mesa, mas ele vai se cingir para nos servir. Meus irmãos, eu acho que porque está na Bíblia e porque vai ter no céu, eu não vou reclamar não. Mas se fosse hoje, eu talvez tivesse a mesma atitude de Pedro, não, Senhor. Isso está errado, não é o Senhor que vai me servir, não. Mas, queridos, essa é a promessa do Evangelho. Cristo. Você quer algo além disso? Você está buscando para a sua vida, para o seu coração, algo além de ter Cristo, o nome acima de todo nome. Aquele que venceu a morte. Aquele que subiu aos céus, aquele que reina soberanamente sobre todo o universo, aquele que tem poder para nos jogar no inferno. Não apenas não nos joga no inferno, mas nos traz para a sua mesa e se veste de forma especial para nos servir. Eu não sei quem os crentes pensam que são hoje em dia, queridos, mas eles estão se achando coisa demais e estão perdendo aquilo que verdadeiramente interessa. Talvez aqueles que estejam tão preocupados com as coisas daqui não vislumbrem esse dia glorioso e específico da volta do nosso Salvador, em que estaremos recebendo isso aqui por herança. Ele vai se cingir, nos dar lugar à mesa e se aproximando de nós nos servirá. Mas eu queria que a gente pudesse sondar o coração da gente, para que quem sabe hoje a gente coloque o nosso coração no lugar certo. Para quem sabe hoje você possa ouvir a palavra. Porque assim como o Senhor daquele servo, daquele rico, vem no meio da noite e tudo que ele tem não será para absolutamente nada, o Senhor diz também que voltará. Versículo 38. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles onde encontrar vigilantes, ou se os encontrar vigilantes. Porque considerem isso, se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que não esperam, ou na hora em que vocês menos esperam. Queridos, eu não sei onde está a urgência do Evangelho nas pregações de hoje em dia. Mais uma vez, eu acho que a gente está tão preocupado com as nossas divisões internas, que a gente se esqueceu de que há boas novas, para que gente que hoje não conhece a Cristo, possa entender que há lugar, ainda há lugar, enquanto há vida, há esperança. Enquanto tem tanta gente buscando aquilo que enche o coração das coisas que são tão passageiras e terrenas, a gente tem uma mensagem de esperança, que pode fazer com que aquele que nada tem entenda que ele pode ter tudo se ele tiver Cristo. Porque a pergunta do outro lado é que se de fato você tiver Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como o homem da sua vida, como aquele que preenche todos os espaços, os sofrimentos do tempo terreno ou do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. E se você está sofrendo, você pode ouvir: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. O Evangelho, queridos, ele muda a nossa perspectiva de vida. O Evangelho, ele coloca o nosso coração nas coisas que verdadeiramente interessam. E é por isso que esse texto vem para uma conclusão. E o que eu acho fantástico é que sempre Pedro, né? É sempre ele, sendo quem é, inquieto com essas palavras de Jesus. Ele pergunta aí no verso 41. Senhor, essa parábola é para nós ou para todos? E talvez você tenha o mesmo interesse de Pedro. Onde é que eu estou nessa história?
talvez você tenha interesse nessa resposta também. E os versículos seguintes, 41 a 48, eles mostram, queridos, que essa parábola é para todos. Essa parábola é para nós, como também deve ser escutada para aqueles que ainda estão com seu coração no lugar errado. Porque quem sabe, aqueles que em Cristo estão vivendo no sacrifício do dia a dia, encontrem nessas palavras gozo, segurança, conforto, onde verdadeiramente a gente pode encontrar, que é na pessoa de Jesus. Mas quem sabe, se você ainda não chegou nesse conforto que apenas no nome de Cristo você pode ter, você possa pedir isso nessa manhã. Você possa pedir ao Senhor Jesus, na sua mente, no seu coração, nas suas orações: Senhor, eu quero ser crente assim. Eu quero confiar somente em Ti. Eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor, para que isso não seja apenas um discurso doido para esses dias, mas para que isso seja verdadeiramente aquilo que motive a minha vida e o meu coração. Eu queria trazer com algumas aplicações finais. Primeiro, lá no início do texto, eu queria pedir a todos, queridos, que sempre colocassem diante de você aonde está a sua atenção quando a palavra de Cristo é pregada. E que você comece a se preparar para os domingos de uma forma diferente. Que você começasse a se preparar para o domingo como aquilo que esse dia se propõe a ser. Especialmente aquilo que esse momento se propõe a ser. Um momento em que a família de Cristo está aqui reunida para ouvir a sua voz. E que não tem absolutamente nada nesse mundo que seja mais importante para você do que ouvir as palavras de Cristo. Que você não seja mero ouvinte, mas que você seja operoso praticante dessa palavra. Para que não apenas os sermões ou os cultos façam sentido no momento em que ele está sendo pregado, mas para que você possa sair daqui fazendo com que aquelas palavras ardam no seu coração, para que Cristo de fato possa ser tudo para você. Não seja como aquele homem que no meio de uma mensagem como essa está preocupado com a sua herança, está preocupado com as coisinhas daqui e do agora. Como é que está o seu relacionamento com Cristo? Veja, todo mundo é discípulo, todo mundo é crente. A minha pergunta é se o seu relacionamento com Cristo tem sido sincero ou interesseiro. Se você tem buscado a Cristo, porque talvez Ele possa resolver algum aspecto na sua vida que ainda não está do jeito que você queria. Ou se, independentemente das circunstâncias, você é de Cristo e você se satisfaz nele, sabendo que Ele, como seu Pai, conhece o seu problema e sabe precisamente aquilo que você precisa. Se você ainda está do primeiro lado, querido, eu queria chamar você para que você se derrame em conhecer o Evangelho de Cristo. O Evangelho supra-circunstancial. O Evangelho que faz com que a nossa vida não se baseie naquilo que a gente tem, mas no reino de Deus. Porque é isso que Ele se propõe a dar para nós. O seu reino, é o que diz essa parábola. Se você ainda não busca em primeiro lugar o reino de Deus, me permitam dizer as mesmas palavras de Jesus. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem feito e construído vai servir para quê? Se você ainda não tem satisfação completa, se você ainda não entendeu o Evangelho e fez com que esse Evangelho seja tudo para você, venha para Cristo hoje. Não importa o quanto tempo você tenha de igreja, se entregue a Cristo hoje. Presbíteros e pastores estarão aqui no gabinete, após esse momento, para que você possa buscá-los, para que você possa orar, para que você possa entregar a sua vida ao Senhor. Mas se você é um servo fiel de Cristo, se você é alguém que no meio da dificuldade tem vivido de forma digna do Evangelho, me permita dar algumas palavras para você também. Ele cuida de você. Ele sabe
do que você tem necessidade. Eu queria que você entendesse que você vale muito mais do que toda a criação. Ele se entregou por você, para fazer de você alguém da sua própria família. E por mais inusitado que isso possa parecer, Ele vai voltar, Ele vai te levar para a mesa, e Ele vai te servir. E que nós possamos consolar uns aos outros com essas palavras. Que a Ele seja toda a honra, toda a glória. E ao nos preparar para celebrarmos essa última canção, eu vou pedir ao pastor Augusto que venha aqui terminar com a oração.